Oi, gente! Fala, Psibru! Boa noite, boa noite! Mais uma quinta aqui de live. Vamos ver se agora vai direitinho. Tem uma convidada hoje maravilhosa. Deixa eu ver se ela já está entrando, está me mandando convite. Vamos ver, Ana, se agora vai. Me manda aí a solicitação para ver se eu consigo aceitar aqui direitinho. Mandou? Aqui, uma solicitação. Oxe. Fala que não pode participar. Como assim? Pode sim. Para com isso, Instagram. Agora foi. Agora vai. Falei, não, 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 não. Essa live tem que sair sim. Uma Nossa, live com um tema maravilhoso desse, né? com certeza. Muito bem, gente do céu. Ó, essa aqui é minha amiga maravilhosa, psicoamiga, né? Semana E você passada eu acertou estava essa com Santa Catarina. Santa Catarina, Uhum. tá vendo? Ó, semana passada eu estava com uma psicoamiga de Brasília e agora com uma psicoamiga de Santa Catarina, gente. Tô muito chique. Muito bom, né? Ter essas trocas. Bom, nós participamos aí de uma mentoria juntas e a gente vai trocando as experiências, né? Muito bom. Se apresenta um pouco, Ana, aí para o meu público, do seu trabalho como Então tá, psicóloga. vamos lá. É longo aí o currículo dela. Eu vou resumir. Meu nome é Ana Paula Maixa, eu sou psicóloga desde 2011, né? Me formei em 2011. Desde então atuo na área clínica, sempre área clínica. Já trabalhei em diversas áreas, inclusive maternidade, por muito tempo foi meu nicho, né? Que eu amo de paixão. Sou mãe de duas crianças, madrasta de outras duas, então eu falo que eu tenho os meus quatro, né? Que são os dois que vieram de mim e as duas que vieram para mim, né? Atualmente eu tenho especialização em TCC, em neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. E estou terminando minha especialização em autismo, porém, apesar de toda essa bagunça aí de nomes e etc., o que eu tenho focado nos últimos anos é relacionamento. E por uma questão pessoal que ao longo da conversa as pessoas vão saber também, né? Show de bola, né, gente? Maravilhosa. Agora é a tua vez, né, Bruna? Porque as pessoas do meu Insta também vão querer te conhecer. Sim, currículo maravilhoso da Ana, né? Eu sou Imagina. formada também já tem 10 anos, me formei em 2014 e venho atuando aí na infância, na adolescência, que é o meu nicho. Gosto muito de trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Tenho a pedagogia também, então trabalhei um tempo dentro de escola como professora. Fiquei um tempo me dividindo entre a clínica, né, entre atender como psicóloga e dando aula. Foi um tempo assim de muita loucura, de muita correria, preparar aula e preparar atendimentos. Mas teve uma hora que eu falei, não, vou ter que escolher, não vai dar para ficar com os dois. Mas acabo utilizando, né, os conhecimentos da pedagogia também, da Com certeza. psicopedagogia, dos atendimentos Soma com as crianças, muito, né, Bruna? toma demais. A orientação de pais também, porque na escola a gente já tinha que conversar com os pais também. Uhum, Então, o trabalho também de orientação de pais já fazia parte, de conversar com os pais, de ver quando os pais não estavam bem e ver como isso impacta a vida dos nossos filhos, né? Então, é uhum, justamente o que a gente vai falar aqui também, de resgatar essa relação, de fortalecer essa relação, porque o impacto é certo na vida dos filhos, né? Seja criança, adolescente, até mesmo dos com adultos. Os meus certeza. pais se separaram quando eu já era adulta, e eu senti o impacto disso, mesmo sendo adulta, né? Estando formada, tudo certinho. Imagina, né, para as crianças, para os adolescentes, quando os pais não estão bem e acabam pé de guerra, muito conflito o tempo todo, né? Então isso tem um impacto muito forte. Então é Com muito certeza. importante a gente falar disso. Essa é a minha formação, então de lá para cá eu venho trabalhando com as crianças, com os adolescentes, fazendo também orientação de pais. Tenho a especialização, né, em terapia cognitivo comportamental também.
voltada para criança e para adolescentes, né? Nossa paixãozinha. Nossa paixão, que é a TCC. Não me vejo trabalhando em outra abordagem, né? Realmente é padrão ouro para diversos transtornos, diversos conflitos, dificuldades. Então, estamos aí trabalhando e ajudando os pais, né? Tem um grupo de pais, onde semanalmente ali eu vou colocando conteúdo de orientação para ajudá-los. E vamos construindo esse trabalho aqui também no digital para ajudar mais e mais pessoas, né? Com certeza. Então vamos lá, Ana, explorar esse tema primeiro. Vamos falar esse conceito, né? Resgatando o relacionamento. Vamos definir Bom, melhor o porquê, né, de resgatar. vamos pela base, né? Antes de ter filhos, o casal é só o casal, né? E só viviam por eles, basicamente. Quando chega uma terceira, às vezes quarta pessoa, porque às vezes tem gêmeos, né? É, Ou quando é um casal que cada um tem um filho, ou que um não tinha o filho e de repente o outro já tinha filho, enfim, independente da configuração familiar, né? Uma pessoa a mais, muitas vezes é muito mais do que um, né? E os pais, em específico os homens, quando eu falo pais neste momento me refiro aos homens, uhum, muitas vezes eles têm dificuldade de entender que este serzinho que nasceu, né, vai pelo menos durante um ano depender quase que exclusivamente da mãe. Então, ele perde o olhar da esposa como mulher, começa a uhum, ver ela muitas vezes só como mãe, às vezes até sente ciúme, sente raiva, fica querendo competir e tudo se transforma, né? De uma forma muitas vezes maravilhosa e às vezes de uma forma em que acaba com casamentos, enfim, né? Não é exato. todo mundo que consegue levar de uma forma tranquila. Uhum. E aí a gente começa falando dessas mudanças, né? Por isso Essas que mudanças no resgatar o relacionamento, né? Isso, resgatar o relacionamento, porque vão ocorrer muitas mudanças Uhum. após o nascimento desses filhos, né? Seja gêmeos, independente da Da configuração, seja configuração. filhos do coração, adotados, Uhum. né? Vai acontecer muitas mudanças. Com Uma dessas mudanças, certeza. para a gente explorar aí, o meu áudio tá bom? Tá ótimo. O meu tá bom? Tá bom, tô te ouvindo bem. Beleza. Uma dessas mudanças aí é a parte bem, você estava falando física, né? Pós-parto. Então, Nossa, o corpo, né? O vou nosso até corpo sentar muda. melhor aqui para falar sobre isso. Nossa, essas mudanças no emocional e no físico da mulher, né? No pós-parto. O corpo muda totalmente, os hormônios, não é? Essa Eu mudança. não sei como é que foi para ti, Bruna, mas eu lembro que quando o Pietro nasceu, que foi meu primeiro filho, né? Depois de 24 horas, eu fiz cesárea, né? Depois de 24 horas, quando eu pude finalmente levantar, porque eu tava com sonda na época e tal, eu levantei, quando eu me olhei no espelho, eu olhei para baixo assim, eu falei, meu Deus, tiraram o bebê e minha barriga ficou desse tamanho, parecia que eu tava grávida de 6 meses ainda, 7, sei É um lá. choque, né? É É um choque. desesperador no início para nós, enquanto mulher, né? E imagino que para o homem também. Acho que eles Uhum, talvez só não falem, porque sabem que a gente já está extremamente debilitado, ou, né? Enfim. sim. Alguns E não aí falam, ou muitos não falam, não sei. falam, né? Eles guardam, né? Claro, em respeito Espera-se também. que sim. Sim. Porque já é um choque pra gente ter essa mudança, né? Hormonal, no corpo, na parte física, emocional também, o Uhum, amamentar. Isso que você estava falando, né? De você se dedicar ali 100% primeiro ano. Então, já tem esse choque ali no começo, que esse casal acaba se afastando mesmo. uhum, Tem esse afastamento, uhum. né? É porque é E inevitável, né? Alguém precisa fazer esse papel. E não tem jeito, o bebê precisa muito mais da mãe no início. sim, que aí já é outra mudança, que tem essa mudança pós-parto, ou mudança no corpo, e aí vai entrar mudança na dinâmica, né? Na Uhum, dinâmica do casal. uhum. A divisões de tarefas. Até porque é uma coisa que acontece meio que inevitavelmente, né? O homem era muitas vezes cuidado pela esposa. Aí nasce esse bebê, ele é trocado, literalmente, ele é trocado, porque o homem não precisa mais ser cuidado, quem precisa ser cuidado é essa mulher e essa criança. Mas muitas vezes os homens não se lembram que eles têm que cuidar da mãe. Aquela velha frase, né? Quem cuida de quem cuida? Geralmente ninguém cuida da mãe. Uhum, Raríssimas pessoas que realmente têm essa consciência de que tem que cuidar, porque a mãe precisa cuidar de outra pessoa, que é um serzinho indefeso, que precisa de ajuda, enfim, e que os dois precisam ser cuidados. E daí o marido se sente deixado de lado, né?
Muitas E aí vezes por não compreender. isso. E aí essa dinâmica já muda, né? A mãe já tá lidando ali com as mudanças hormonais no corpo, o marido também, o cônjuge, o parceiro também leva aquele choque na mudança, né? Acho que esse choque também é mais pra gente. E aí entra essa dinâmica que foi alterada, essa divisão de tarefa, essa sobrecarga que acaba acontecendo muito mais para nós mulheres. E não é só sobrecarga de tarefas, né, Bruna? É sobrecarga mental, né? Em pensar no horário que tu deu de amamentar, ou se for mamadeira, no horário que tu deu mamadeira, em tentar identificar o que que aquele bebezinho está precisando naquele momento, porque a gente também no início não sabe nada, está aprendendo também, né? Em tentar identificar o que que a casa está precisando, o que que o marido está precisando, o que que você está precisando. Quantos dias que a gente ficava lá no começo sem sequer lavar o cabelo, porque não lembrava, porque os dias passavam, a gente nem via passar, enfim. É uma coisa muito louca no início, né? Sim, sim. É uma loucura no começo, e essa sobrecarga, ela dá o play ali quando nasce a criança. Porque antes, quando era um casal, era tudo mais assim, divididinho Uhum. certinho, né? Muito Cada mais um cuida do organizado. outro, né? É um pouquinho mais simples, digamos assim. Sim, é uma dinâmica mais simples, mais bem dividida, né? Cada um cuidando ali da sua parte, cuidando de si, né? Que é Uhum. tão importante esse autocuidado. Quando é um casal, isso é mais tranquilo de fazer, né? Com Aí chegou o certeza. filho, dá o play na sobrecarga materna, Uhum. na nossa sobrecarga de mulher mesmo, ali começa, né? Com certeza. Eu acredito que é muito com a chegada dos filhos que começa essa sobrecarga materna. Vem todas as preocupações que você falou, das tarefas e a sobrecarga mental. Tudo que a gente tem que dar conta, Mais ainda né? se essa mulher trabalha fora, né? Uhum, O homem sim, sai, vai para o trabalho, volta, então ele vê outras coisas, conversa sobre outros assuntos, tem os estresses, sim, do trabalho do homem, óbvio que tem, né? Mas a mulher está lá empenhada 100% do tempo, pelo menos nos 4 primeiros meses, em cima da criança, né? E depois, claro, depois os filhos vão crescendo, a gente vai chegar nessa fase também para falar, né? sim. Mas ali no início mesmo, é muito desgastante. Uhum. E aí, depois disso, né, que vem essa sobrecarga, que a gente já tá ali com um monte de coisa na cabeça para dar conta, tendo que lidar com todas essas mudanças na dinâmica do casal, nas dinâmicas Uhum, emocionais, essas crianças começam a crescer e esses pais começam a perder mesmo o diálogo, o senso de casal, né? Acontece com muito. certeza, perde muito. O casal se perde, né? O casal já não sabe mais o que gostava de fazer, o que conseguia fazer, quais eram as rotinas, porque simplesmente não tem mais como no início. Depois dá para ir adequando muito bem, mas aí vem quais são os casais que realmente resistem a isso, né? Uhum. Quais os casais que passam por essa prova de fogo, Uhum, né? com Os certeza. primeiros anos ali do bebê, da criança, é uma prova de fogo mesmo. E aí depois, né, minha mãe sempre falava nessa questão, olha, tem que focar quem veio primeiro, né? Foi o filho ou foi o seu marido? Não, foi o seu marido que veio primeiro, né? Porque essa criança ela vai Uhum, crescer, vai se tornar aí um adolescente, daqui a pouco um adulto ele vai embora. E quem fica? uhum, Fica vocês dois. exato. Então, muitas mães também acabam focando tanto, às vezes foi uma criança tão desejada, né? Muitas vezes as mães aí que tiveram dificuldade de ter neném, desejaram tanto, ou então ficaram tanto tempo numa fila para adotar, desejaram tanto, então acabam focando demais naquela criança e a relação ali acaba se perdendo Uhum, mesmo. uhum. E a criança vai Só que crescendo, tem vai outro embora. fator nisso, né, Bruna? Porque no início, nos primeiros anos de vida, é inevitável, não tem como não ser prioridade o bebê, né? Ali Uhum. especificamente nesse momento é No momento do complicado. Depois que começou a ficar um pouquinho maior, já dá para mudar isso, né? Tem que ser o casal se fortalecendo primeiro, para depois realmente conseguir manter a família, né? Uhum. E aí a gente vê algumas dinâmicas que são disfuncionais. Que é igual você falou, nesse comecinho é normal, Uhum, né, a gente focar 100% no filho, na criança que é totalmente dependente da gente. Porém, depois que essa criança já tem, né, autonomia, muitas às vezes fica com uma dinâmica ali disfuncional porque fica focando muito naquela criança. sim. E esquece até de si, Uhum, né? Porque quando a gente fala do casal, também entra o meu autocuidado. Eu tenho que estar bem para estar bem para o outro, né? com Eu tenho que me certeza. cuidar, eu preciso continuar, né, fazendo meus exercícios, cuidando da minha alimentação, tendo meus momentos de autocuidado, para estar bem com o outro.
Só que muitas vezes a relação também fica disfuncional comigo mesma e focado ali, muitas mães focadas na superproteção daquela criança, Uhum. daquele filho, que muitas vezes já consegue fazer muitas coisas sozinho, mas a mãe quer continuar fazendo. E E aí na fica uma verdade não se desenvolve, né? Daí fica não péssimo, né? cortou, né, o cordão Uhum. umbilical. Uhum. Até antes da gente começar a live aqui, fui pesquisar para ter certeza, né, dos dados, porque eu não me recordava, né, quais eram os dados. E eu trouxe um dado aqui do Brasil, que eu achei interessante, dado de 2022, de acordo com o IBGE, né, que Aham. 54, olha que chocante isso. 54,2% dos divórcios ocorrem ocorrem com casais que têm filhos menores de 18 anos. Ou seja, mais da metade. Casais que têm filhos. Então, assim, a gente sabe que muda a dinâmica e não é pouco, né? E daí, esse dado é de 2022, eu não consegui um dado mais recente, mas eu vou, em algum momento, pesquisar para poder postar, e daí eu compartilho contigo também, né? A gente pode correr atrás disso, né? Mas, assim, é um dado bem chocante, bem significativo, né? É mais da metade dos divórcios. Não quer Uhum. dizer que a culpa é dos filhos, não, mas o casal tem mais dificuldade de se resgatar depois do nascimento dos filhos. Uhum. E pior, né? Tem muito casal que eu vou engravidar porque eu vou salvar meu casamento. Lascou. Aí é que o buraco afunda mesmo. É a pior coisa que se faz. Sim. Quantos casais a gente atende, né, Ana, de ver ali, depois que adotou, ou depois que teve o filho, que realmente não deu certo, não continuou a relação, porque o filho não vai, pelo contrário, né? Uma criança, um filho vai trazer muitas vezes mais conflito, porque aí vai bater a parentalidade de um, né, a mentalidade de um no Exato, educar, e a parentalidade do outro, e aí exatamente. surge mais conflito, cada um pensa de um jeito como educar a criança, mais um motivo para E briga. jamais a gente vai poder jogar esse fardo, esse peso para os filhos, né? De eu vou ter um filho para salvar o meu casamento. Não, pelo amor, né? Isso aí Sim. é um pensamento que, infelizmente, não é verdade, né? É uma tentativa que a gente vê o quanto que dá errado, na verdade, né? No nosso dia a dia. Exatamente. E no meu dia a dia, né, voltando, por que que eu escolhi esse tema para a gente falar, a Ana aí trabalhando a questão dos relacionamentos, e eu indiretamente, eu trabalho com as crianças e com os adolescentes, mas os pais fazem parte, não tem como, né, e eu vejo isso diariamente, quando os pais não estão bem, o quanto isso, né, eu falei aqui no começo, o quanto isso afeta o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes também, é muito Interfere importante. muito, né? No comportamento, né? Uhum, sim, então não tem como a gente não trabalhar com criança e adolescente e não falar com os pais. E quantas vezes a gente vê que aquela relação não tá bem. Uhum. Um puxa para um lado, outro puxa para o E outro, até eles veio, acabam. agora tu falou uma coisa que eu preciso interromper, porque eu lembrei de uma coisa. Os Uhum, pais muitas vezes acham que por não brigarem na frente dos filhos, eles não sabem, não percebem o que está acontecendo. Mas você, como atende criança e adolescente, né, Bruna, tu sabe o quanto que eles são sensitivos. O uhum, quanto que eles realmente percebem. Pode não falar nada, mas às vezes olha para uma expressão da mãe, uma expressão do pai, uma palavra dita diferente, eles já percebem e reflete no comportamento deles, né? exatamente. Uma frase que eu sempre falo por aqui, né? As crianças são ótimas observadoras, Uhum, mas péssimas intérpretes, né? Então elas uhum, observam muito, muito bem, mas como que elas vão interpretar isso? Muitas vezes de formas totalmente distorcidas, né? Erradas mesmo, e acaba afetando, né, essa relação. Então eles percebem quando os pais não estão bem, quando os pais estão tendo muito conflito, acabam puxando a culpa para si, né? Acabam tendo aí um déficit no uhum, desenvolvimento emocional, cognitivo. A relação dos pais, ela afeta diretamente o desenvolvimento uhum. cognitivo, emocional das crianças, dos adolescentes. Então é muito importante a gente falar desse resgate. Como eu estava falando aqui antes, né? Não vai ser perfeito, a gente sabe que não existe relação perfeita. Entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, né? Porém, nós precisamos nos esforçar, né? Colocar assim um investimento mesmo. Quando você fala de resgatar o casamento, resgatar essa relação, você está investindo na relação com o seu filho. Você está investindo no Com desenvolvimento certeza. da criança de uma forma integral, né? Muitos pais sentem culpa por sair, né?
por ter um momento a Acha que sós. está abandonando, né? Isso, sentem culpa. Já tive atendimentos que eu trabalhei justamente essa demanda, crianças que tinham ali uma ansiedade de separação, os pais não conseguiam sair, né? Tinham muito medo de deixar essa criança, se sentir ocupado. É claro que ele tinha um transtorno, tinha um problema, uma ansiedade de separação, e os pais tinham muita culpa, muito medo de sair, né? Estou falando de uma criança maiorzinha, de uns 6 anos, né? E eles tinham muita dificuldade de ter um momento a sós. E isso deixava a criança acabar reforçando, né? Sendo um ciclo vicioso. A criança ficava ainda mais insegura, ainda mais com ansiedade, com medo, porque os pais ficavam ali o tempo todo grudadinho com ela. Então, na terapia, a gente faz os enfrentamentos aos pouquinhos, né? Vai aos pouquinhos Certeza. desligando para que você consiga, assim, retomar. E a relação dos pais já estava ficando fragilizada, porque eles não tinham mais aquele momento a sós, que é tão E é importante. fundamental, né? Porque é o momento de reconexão do casal. É o momento que o casal consegue olhar para si e não necessariamente ficar falando o tempo inteiro do filho ou dos filhos, né? É um momento onde o casal, inclusive de preferência, que não use este momento para falar sobre os filhos, ou o filho, ou a filha, enfim. Porque é o momento Essa do dica aí é casal. É importante, né? fundamental, É um porque desafio. geralmente o que que acontece? Eles saem a primeira vez, nas primeiras vezes, né? Nossa, e é só bebê, só criança, só criança, só criança, filho, 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 filho. Não, se desconecta um pouquinho, volta a se reconectar. O que que vocês gostavam de fazer? Gostavam de conversar? Ouvir alguma música, ir para algum lugar que traga, né, memórias de coisas que vocês faziam quando não tinham os filhos. Porque não dá para viver só em função dos filhos. É maravilhoso ter filhos, é ótimo, só que o casal precisa ser resgatado. Não pode se Sim. perder nessa jornada, né? Isso é muito importante que você está falando, Ana, porque muitos casais saem, às vezes a gente se pega Uhum. assim, eu e meu esposo, e aí tem que fazer uns Eu combinados mesmo. também. A gente vai sair, mas não vamos falar. Porque várias vezes a gente sai e fica falando, ai, se Sim, ela tivesse aqui, ela ia gostar disso, ela ia querer comer isso. é meio que inevitável, né? Porque faz parte do nosso dia a dia e a gente acaba mergulhando nisso, né? Literalmente. Mas tem momentos e momentos, e quando é o momento do casal, é o momento para o casal se reaproximar, se reconectar, ter contato físico, fazer um carinho, né, dar um abraço, coisas que vão se perdendo depois que os filhos nascem muitas vezes. E tem outro fator importante, tem que lembrar que a gente é exemplo para os nossos filhos. Uhum. Então, se a gente é um pai e uma mãe que está o tempo inteiro discutindo, o tempo inteiro brigando, que a gente não se toca, que a gente não se abraça, que a gente não se beija, que a gente não é carinhoso um com o outro, a gente vai mostrar para os nossos filhos que esse é o modelo correto de relacionamento, porque na Sim, cabecinha deles é isso que vai ficar. exatamente. A gente está ali modelando, né? Como que eu me relaciono E com. assim, né? Como é que eles vão se relacionar no futuro daí, né? Porque essa é outra preocupação, né? Então a gente Exatamente. tem que ser um Vai bom vai ser um modelo, né? modelo que eles vão procurar e como eles vão se relacionar, Exato. né? E aí, claro, né, depois que eles vão crescendo, que as crianças já vão entrando aí, né, na segunda etapa, na segunda infância, na pré-adolescência, já fica mais tranquilo de organizar isso, Uhum. de fazer os combinados, nem que seja uma vez por mês, né, Ana? É, Uma eu vez por sempre mês, falo que o essencial é no mínimo uma vez por mês. uma Eu vez por mês é o conheço casais, né? no mínimo, eu conheço casais que conseguem ter um encontro por semana a sós. Eu acho fantástico. Eu não consigo. Maravilhoso. Adoraria, mas eu não consigo. Então, Nem assim, eu. nossa, é meu sonho, sabe? Conseguir um encontro por semana, só eu e meu marido, mas não É uma dá. meta. Uma meta, exato. Mas ainda não temos condições para isso, né? De ter este cenário. No entanto, eu acho que é super válido e necessário. Mais ainda quando a gente vem de uma relação como é a minha, né? Que tem Uhum. dois filhos de um e dois filhos de outro. Então, a gente precisa mais ainda se reconectar, porque Sim. É são criações uma veia diferentes, crianças diferentes, né? Enfim, costumes diferentes. Então, enquanto casal, os desafios se tornam um pouquinho maiores, né? Sim. E aí, cheguei atrasada. Chegou Foi nada. bem. Vai ficar gravada aí, né, Ana? Depois volta lá para assistir do começo. É, depois volta. A Fabi, a Fabi também colocou aqui, a criança precisa de um ambiente Exato. saudável. Isso mesmo.
Esse é um ambiente, né, que os nossos filhos precisam para que eles consigam se desenvolver e se tornem emocionalmente saudáveis, é a base, é a relação dos pais. Com Não tem jeito, que a certeza. gente estava falando aqui, os pais modelam, né? Modelam Carol tá para. falando que tem que sair para dançar para reconectar. Que a Carol é a nossa professora de dança, sabe? É o momento que nós temos de casal, mas que não é só nosso, né? Mas é um Aham. momento que a gente tira também para ter um momento nosso. Então, A dança é semanalmente. maravilhosa, né, Carol? A dança ajuda a conectar muito, né? Nossa, quantos casais nem lembra mais? Era só lá na sua adolescência, né? Antes no namoro, nem lembra mais o que é isso, né? Muitos não conseguem nem essa meta uma vez por mês, que é o mínimo, E né? uma coisa que eu acho interessante das aulas de dança, agora puxando para esse gancho, já que eu vi a Carol, é que com certeza ela sabe, vai entender do que eu tô falando, mas que é muito nítido, muito perceptível quando o casal tá bem ou quando o casal tá, sei lá, um pouco de ovo virado um com o outro, assim, porque a dança sai diferente. Quando o casal tá muito conectado, nossa, a dança tem um entrosamento e só vai. É bem Olha interessante. só. É muito legal de ver isso. É lindo isso, né? É igual a dança do criar filhos, né? Quando os pais estão Exatamente. bem, a relação está bem, vocês conseguem, os dois vai cedendo, vai fazendo essa dança linda e maravilhosa que é educar uma criança. Quando não está bem, vira um cabo de guerra, um puxa para um lado, um puxa para o outro, e isso causa confusão na criança. Ela não sabe quem ela vai seguir ali, né? Eu lembro, Bruna, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Chuto que uns 7 anos. Sou filha de pais separados, né? E eu tive uma situação que foi exatamente isso. Eu estava no aniversário de uma prima minha e eu estava com os braços esticados, assim, um me puxando do lado, o outro me puxando do outro, um me puxando do lado, o outro me puxando de outro. Não, eu que vou levar ela. Não, eu que vou levar ela. Eu que vou levar ela. Eu só lembro daquele dia eu chorando, todo mundo, para, pelo amor de Deus, para. E a criança, eu como criança completamente perdida, pensando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tipo, eu não pedi para nascer, não pedi para estar no meio dessa guerra aqui, e os pais fazendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, hoje em dia eu olho para trás com tudo que aconteceu e tá tudo ótimo, passou, já sou adulta, né? Tenho os meus filhos, também sou divorciada do primeiro casamento, então passei pelo processo de divórcio, consigo entender até com mais empatia por ter passado por isso. Mas lá na minha infância e adolescência, isso foi muito traumático. E levou muitos anos para ter que lidar com isso e conseguir lidar com isso de uma forma positiva, até para poder falar hoje, por exemplo, sem nenhuma sensação de angústia, raiva, nada disso. Simplesmente passou, é o que tinha que passar e deu, sabe? Mas para uma criança, a Ana criança, olha, não foi fácil. É tanto que hoje você lembra, né? Claro que não lembra com aquela dor, né? Mas tá aí na sua memória, não se perdeu, porque foi algo muito marcante. Exatamente. É uma das poucas coisas que eu lembro da minha infância, inclusive. Sim. Bem E aí, interessante. falando agora dessa questão, né? Que a gente estava falando assim, uma vez por mês sair, mas tem pequenas atitudes que a gente pode fazer esse resgate diariamente, Uhum, né? Que a gente não precisa, deixa para quando for lá aquele encontro no final do mês. Mas tem pequenas coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, um resgate diário, né, Ana? com certeza. Eu sempre falo, e o meu marido, a gente tem alguns combinadinhos, assim, né? Um deles é toda vez que ele acorda bem mais cedo que eu, porque ele começa a trabalhar às 6 da manhã, então ele sai 5 e pouquinho de casa. Então, toda vez antes de sair, eu tô dormindo, ele vem lá, me dá um beijo de bom dia, beijo, te amo, bom trabalho. Daí ele vai. Daí também, te amo, bom trabalho. Então, assim, uma coisa pequena, boba, vai atrapalhar meu sono? Jamais. É gostoso começar o dia assim, né? Independente do que aconteceu. Se a gente tiver dormido de ovo virado, né, meio chateado um com o outro, não importa. No dia seguinte, bom dia, beijo, te amo e até depois, ou bom trabalho, enfim. Então, uma das coisas importantes, né, lembrar do contato físico, que é importante, porque a gente vê muitos casais que não se encostam, não se abraçam, nem uma Sim. bitoquinha se dão muitas vezes, né? Uhum. Outra questão importante é pelo menos alguma vez na semana, algumas vezes na semana, né, ter pelo menos uma refeição todos os dias juntos. Tem casais como nós que não conseguimos almoçar juntos, por exemplo.
Mas Uhum. janta é sempre juntos, né? De preferência com a família. Como são horários diferentes, as crianças acabam comendo antes, né? E daí a Uhum. gente acaba jantando depois. Mas se não for jantar juntos, mas estar na mesa juntos e conversar durante o, né, o jantar, essas coisas assim. Outras questões que são importantes, ter alguma atividade, qualquer uma que seja, entre o casal. No nosso caso, é a dança. E tem o Uhum. extra que, como ele é personal, eu sou aluna dele, né? Então faço o personal com ele, então eu tô lá, sei lá, pelo menos 3 vezes na semana eu tô lá treinando, 3, 4, às vezes 5, né? Raramente 5, mas 3 ou 4 vezes estou lá treinando. Então também não é só nosso momento, porque ele também treina outras pessoas, mas é um momento nosso. A Uhum. gente sabe que isso é uma exceção porque, no nosso Sim. caso, bateu ali a questão da profissão, né? Mas as pessoas que não podem fazer isso, então que pelo menos vão tomar um cafezinho de vez em quando, vão dar uma passeada final de semana, deixa os filhos às vezes com os avós, com um vizinho, com um amigo, pessoas de confiança, pelo amor de Deus, né? Porque Cada coisa eu posso trocar. Essa semana eu fico com o de vocês, isso, depois na próxima a gente troca. exatamente, exatamente, né? Fazer uma troca, fazer alguma coisa assim, mas para que o casal tenha os seus momentos, porque é super necessário. E os casais acabam negligenciando o relacionamento muitas vezes. E daí Sim. acaba dando problema, né? Sim, porque já pensei, já conquistei, já tá casado, né? Não Daí vai pode perder morrendo, outra né? Vai coisa. morrendo o amor, vai morrendo a admiração, vai morrendo o respeito, vai morrendo a confiança, vai morrendo tudo. E outra Exatamente. coisa, né, fundamental, ter um momento, pelo menos da semana, para conversar. Diálogo. Diálogo é essencial. Não tem como uma relação se manter sem o diálogo. Tudo é Comunicação comunicação. Exatamente. precisa, né? Desse momento de fazer aí uma DR que todo mundo Exato, odeia. Mas precisa, mas gente, precisa. precisa fazer. Não dá para fingir que tá sempre tudo bem quando não tá, né? Se tiver tudo bem, que ótimo, maravilha, mas não vai estar sempre tudo bem. Às vezes as coisas vão nos incomodar e a gente precisa comunicar para o outro. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Mesmo Exatamente. para o nosso marido. É. E também não vai separar o momento ali de vocês, né? Tipo, a saída que vocês vão fazer Para ficar pra. tendo Aí vamos lá, agora DR. eu vou contar as coisas que me incomodou. Não. Não, exatamente. São dois momentos Momentos distintos. diferentes. Isso, distinto, né, Ana? Uhum, Um com momento para fazer certeza. a DR, colocar ali as coisas que precisam ser melhoradas, mudadas, e um momento para vocês se curtirem, né? Fazer os Exatamente. combinados sem falar dos filhos, sem falar de problema agora. Exatamente isso. O outro momento vai falar de finanças, de problemas, de coisas que Uhum. precisam resolver. Planejamentos também, né, Bruna? Vamos criar um planejamento de uma viagem, de um passeio, de alguma coisa que o casal queira conquistar juntos, junto, enfim, qualquer coisa, mas que tenha pensamento de futuro, né? Sim, essas pequenas atitudes. Uma coisa muito importante também, quando a gente fala desse resgate, é uma redistribuição das tarefas. Porque muitas vezes as mulheres ficam sobrecarregadas, e até é interessante o post que você fez hoje falando sobre calar, né? Uhum, Às vezes a mulher já falou tanto. Do outro lado também, uhum. mas é mais as mulheres Mais mesmo. as mulheres que geralmente são mais de falar, né? Isso. As mulheres falam, 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 mas quando cala, É porque o perigoso. negócio tá feio. O negócio tá feio, porque tá tão sobrecarregada e às vezes essa distribuição de tarefas não tá justa, né? Uhum. E Principalmente assim, homens que trabalham lembrando fora. que Pode também tem falar. os filhos, né? De acordo Sim, com a idade, cada filho consegue fazer alguma coisinha também. exatamente. Importantíssimo, né? Botar eles na responsabilidade. Uhum. Autonomia, já dá para ir Uhum. distribuindo, né? A Ana até, eu acho muito legal o seu exemplo, você coloca lá, você tem tudo organizadinho lá, planejamento que cada um vai fazer, vai tirar Cada o dia da lixo, semana. Uhum. isso, porque senão, como que você vai ter pique para Não curtir o outro, tem para se condições. relacionar com o outro? Não tem Senão a gente condições. A vive em pessoa tá função de casa e trabalho, né? Casa, trabalho, filhos. Casa, trabalho, filhos. E daí o relacionamento se perde mesmo. assim, aí depois o homem vem procurar, fala, tá cansada, vive Uhum. cansada, não quer nada. Uhum. Claro, a mulher tá, né, Uhum. esgotada. Exatamente. E essa é outra questão também fundamental, né? A vida sexual do casal tem que ser mantida. É óbvio que depende de várias circunstâncias e tal, mas, ai, antes de ter filhos era diferente, óbvio, porque a disposição da mulher era muito maior antes, né? E às vezes até do homem também, né? Mas geralmente quem é mais afetada quem são mais afetadas são as mulheres, né?
Mas sim. sim, precisa de vida sexual ativa também. Com certeza, tem que colocar na agenda, né, Ana? Tem que É, colocar na agenda, de senão não vai. preferência que não seja planejado assim, né? Que aconteça, mas que aconteça em algum momento, né? Exatamente. Quando não é planejado, melhor ainda, mas se não, dependendo aí da sua dinâmica, né, da dinâmica da sua família, às vezes, né, igual a Ana, 3, 4 filhos, um monte, tem que planejar, senão não sai o Com negócio. certeza. Até sobre isso, eu estava também, busquei duas pesquisas antes, né? Uma é do Reino Unido, eu não consegui achar o ano, mas que Uhum, apontou que 1/5 dos divórcios ocorriam no primeiro ano da criança, então entre os 0 e 12 meses do bebê, né? E que uhum, 25% dos divórcios terminam até os 3 anos, acontecem, perdão, até os 3 anos da criança. E daí tem outras taxas acima, né? Só que olha uhum. só que interessante, quais eram os apontamentos dos divorciados referente o que fez com que eles se divorciassem? Em primeiro lugar, a falta de comunicação, fundamental, né? Em segundo lugar, a diminuição bem significativa da vida sexual. E em Uhum. terceiro lugar, o tempo para o casal, a falta de tempo para o casal. Ou seja, é o básico. O A gente está básico, pedindo né? só o básico, a gente nem está pedindo nada incrível, só o básico. É, que às vezes as pessoas deixam de fazer, param de fazer porque não tenho dinheiro para levar no restaurante, fazer um mega jantar, né, uma super viagem. E Mas não não é isso, precisa gente. disso. Uhum. Exatamente. Às vezes vai fazer um piquenique num parque, às vezes vai numa, é, uma pracinha, uma coisinha assim, qualquer lugar que o casal possa sentar, olhar um na cara do outro, de preferência sem o celular, né? Porque Hoje senão em fica dia ali precisa no ficar celular, orientado. cada um no seu celular, que é terrível, né? Mas se Sim, olhar nos olhos e conversar. exatamente. Achei tão bonitinho que você postou esses dias do café, né? Foi tão legal. Ah, sim, hoje aconteceu de novo, hoje ele trouxe café de novo, porque é Olha, o uma dia coisa da nossa aula de dança. simples, né? Um Tão gesto simples. simples, né? Mas, poxa, eu amo café e ele me trouxe o café dele, deixou o café dele para eu tomar, porque ele sabe que eu gosto, que eu sou louca por aquele café. Então, assim, poxa, quem é que não vai se sentir valorizada por uma atitude dessa? Reconhecida? É uma atitude minúscula, Às vezes né? mandar uma mensagem, né? Usa esse celular para alguma coisa, né? Exatamente, Produtiva aí pro casal. exatamente. Manda Ó, uma lembrei de mensagem. você, Exato. te amo, Mensagens lembrei de carinhosas, né? Poxa, é tão importante, tão significativo, principalmente para as mulheres, né? sim. São pequenos detalhes que às vezes não precisa você ficar elaborando algo muito grande, mas que seja esse resgate diário, atentando também para essa divisão de tarefas, que é Uhum, importante, não deixar a mulher com sobrecarregada, né? Igual a certeza. Fabi colocou aqui, né? A mulher sobrecarregada acaba se distanciando mesmo, ficando mais cansada, mais calada, e não vai ter pique para nada mesmo. Então é importante o homem, principalmente chegando aí, né, o Dia das Mulheres, homem-arada e homens, fiquem atentos. Esse é o melhor presente que você pode dar para sua esposa, é ficar atento às tarefas, dividir a carga mesmo, porque hoje em dia as mulheres trabalham dentro e fora de casa. É Com pesado, certeza. Não são né? só eles, né, que passam por isso. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. A gente também. E mesmo a mulher que fica em casa, ela não tá lá sentadona no sofá fazendo nada. Cuidar dos filhos é bem desgastante. Cuidar de uma casa é bem desgastante. É bem cansativo. Tem Eu, mais, honestamente, me canso muito menos no consultório do que em casa fazendo coisa. sim. É isso que eu ia falar, a gente cansa muito mais, né, dentro de casa. Até Exatamente. a Flávia que falou esses dias numa live que a gente fez, ela falou assim, nossa, quando eu voltava de férias, que eu descansava. O pessoal falou, e aí, você descansou nas suas férias? Ela falou, não, gente, as férias não é, eu me canso mais, eu descanso aqui no Aham, trabalho. uhum, exatamente. Então, muitas vezes em casa a gente trabalha muito mais, né? Uhum, Então, recapitulando aí, né? A importância desse resgate. A importância do resgate do casal. Por que fazer esse resgate? Encorajar aí a vida dos nossos filhos, fortalecer esse ambiente familiar, exatamente. porque a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar assim nos filhos que a gente colocou nesse mundo Uhum, e o impacto da nossa relação na vida deles é certo. uhum. Então a gente precisa sim, cuidar dessa relação. E entender, né, Bruna, que eles vão crescer e eles vão embora de casa. Então, Uhum. se esse casal, o que acontece com muita frequência também,
são casais que, a partir do momento que os filhos saem de casa, foram morar em outra cidade, foram fazer faculdade, casaram, enfim, eles se perdem tanto e acabam acontecendo divórcios também depois da vida adulta, como tu falou, né? Porque simplesmente, meu Deus, eles viviam em função daqueles filhos e não sabem o que fazer da vida. O casal não soube mais ser casal, simplesmente eles eram pai e mãe. Então a gente tem que se preparar porque eles vão sair de casa e a gente tem que criar eles para o mundo. E por isso, mais um motivo para se resgatar, para se reconectar e para fortalecer esse relacionamento. Sim, sim, porque senão é solidão, a solidão é certa aí na velhice, né? Porque Exatamente. os filhos vão embora, aquele casal se desfez, acaba tendo aí um divórcio tardio, um divórcio na velhice, muitas vezes. E a solidão, a gente sabe que ela é um fator de risco para depressão, na velhice. Várias pesquisas mostrando que vários fatores assim de felicidade, de bem-estar, é o estar junto. Né? Ter A alguém gente ali que você precisa do possa... contato humano, né? Exatamente. Então, olha quantas coisas são importantes para a gente fazer esse resgate, não só em prol dos filhos, mas em prol da nossa própria saúde mental, emocional, nosso bem-estar, Com certeza. né? Como casal, como um indivíduo também. E aí a gente colocou aqui algumas estratégias, né? Separar uma vez por mês para saírem juntos. No mínimo, né? No mínimo. Poxa, são 12 vezes no ano. O ano tem 365 dias. Não é possível que 12 vezes no ano o casal não consiga sair, né? Exatamente. Então é o mínimo, né, gente? Quem puder aumentar aí Melhor essa meta, melhor ainda. ainda. E falamos também desse resgate diário com pequenas atitudes. Não esperar esse encontro mensal, mas coisas mínimas, né? Coisas, às Mensagem. vezes, um bilhetinho, deixar na mesa de trabalho, deixar dentro da mochila do companheiro, né? Um bombonzinho, sei lá, são coisas tão pequenas, né, Bruna? Não precisa ser coisas grandiosas, não precisa ser presente caro, não precisa ser restaurante chique, nada disso. São pequenos momentos que façam com que a mulher se sinta valorizada, com que o homem se sinta reconhecido. Exatamente. Separar aí momentos para ADR, sim, que ninguém gosta, mas é necessário. Precisa, né? Um momento à parte desse momento de conexão entre vocês. Um momento à parte para conversar, ver o que precisa melhorar, o que precisa ajustar. E a Conversas difíceis são essenciais, né? Isso. A gente precisa ter esses momentos de DR aí para ajustar. E ajustar também, redirecionar aí a divisão das tarefas, né? Com certeza. Porque não dá para jogar tudo nas costas de um só. Isso daí com certeza desgasta a relação. Com certeza. E aí, gente? Olha, sempre passa aqui mais de meia hora de live, com certeza. Já sabia que esse assunto também é extenso, sempre dá mais de meia hora. E alguém aí tem alguma pergunta para nos mandar? Obrigada, Fabi. É um assunto muito importante mesmo, né? Vou deixar a live salva aqui, vai ficar salva também no feed da Ana, porque são informações importantes que as famílias precisam, os casais precisam, os filhos precisam que os pais fiquem bem. E tem outra questão, né, Bruna, que eu vou só para, digamos assim, fechar o assunto, que a gente também tem que entender que em muitos casos é muito melhor que o casal acabe indo cada um para o seu lado do que vivendo de forma infeliz e fazendo a vida dos filhos um inferno. Sim. Né? Então, sim. Assim, a gente sabe que tem casos e casos que nenhum filho deseja que seus pais se separem, nenhum casal casa pensando em que um dia vai se separar, senão não teria casado, né? Sim. Pelo menos para mim isso parece um tanto quanto óbvio. Mas tem situações que, infelizmente, o casal é incompatível, não dá certo por algum motivo, enfim. E nesses casos, mais vale realmente cada um seguir sua vida e os filhos vão ser felizes e vão se adaptar, do que de fato ficarem porque fizeram uma promessa ou qualquer coisa do tipo e vivem infelizes pro resto da vida. Não vale a pena também, né, Bruna? Ou ficar segurando ali só por conta dos filhos, né? Exato. Filho não segura casamento, né? A gente tem que acabar com essa ideia, né? Exatamente, exatamente. É uma ilusão, na verdade. Então, tem casos que é os extremos, né? Ou que não dá mesmo, não tem jeito. Então, tem que repensar mesmo. Com certeza. Mas a grande parte, a grande maioria, né? Nós temos que investir, sim, nessa relação, fortalecer. Porque muitas das relações podem ser salvas, né? Sim. Desde que o casal perceba que está passando por dificuldades e desde que o casal esteja disposto a fazer muitas mudanças, que não são poucas. Sim. E uma última orientação para os casais, né?
buscar ajuda. Com Né? certeza. Muitas vezes vai precisar assim, de uma especialista como a Ana. Eu não atendo casais, né? Muitos perguntam, você atende casais? Não atendo, então já indico para a Ana, vou indicando aí, vou encaminhando para as psicolegas, porque muitas vezes vai precisar desse apoio profissional. Com certeza. Alguém de fora. E ainda o casal tem que entender que para ser terapia de casal, tem que ter um problema X e vai trabalhar só aquele problema. Mas tem muitos casos que o casal está com problema na relação, mas a mulher precisa fazer terapia individual e o homem terapia individual. Depois que eles se resolvem no individual, é que vai para terapia de casal. Daí, óbvio que não vai, provavelmente não vai ser a mesma psicóloga que vai atender, né, o marido e a mulher. Vai atender individual com outra pessoa, enfim, né? Sim. Mas nem todo caso é caso de terapia de casal. Então, isso também tem que ser muito bem avaliado. O que vai entrar numa outra orientação que a gente falou aqui no meio dessa conversa toda, que é o autocuidado também. Exato. Né? Eu também não posso me abandonar, eu preciso fazer o meu autocuidado, se for precisar, minha própria terapia, Exato. me cuidar, porque eu preciso estar bem para o outro, né? Uhum. Muitas pessoas falam, vou casar para ser feliz, a gente não casa para fazer o outro feliz, eu preciso estar bem para me relacionar com alguém, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Então, não posso esquecer do meu autocuidado, cada um individualmente, para estar bem para se relacionar. Com certeza. Ai, que top a nossa live, ficou maravilhosa. Imagina, obrigada, né, Bruna, pelo convite. Foi maravilhoso participar aqui. E eu que agradeço. Quem sabe tenhamos uma próxima, né? Vamos ter próximas aí, com certeza. Amei, Ana, nossa live. Obrigado vocês que acompanharam aqui. Vai ficar salva nos nossos feeds, tá bom? Essas informações para todos vocês. Te agradeço mais uma vez, Ana. Imagina, sigam a Ana lá no perfil dela. Psicoana Maischer. Não consigo falar sobre É que é polaco, polonês. Ai, que chique. Então sigam a Ana. Vou deixar o arroba dela aqui na live também, tá bom? Sigam nós duas, né? Pronto, né? Você também. Sigam a todas nós aqui. Os assuntos são correlacionados, então vai ser ótimo. Verdade. E até a próxima live aí. Até a próxima. Beijo, Beijo. galera. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.